Música e notícia. Boa tarde, Ailton. Boa tarde a todos os ouvintes da .com. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Conferência São Vicente de Paulo. As pessoas que acompanham a .com pelo aplicativo têm acesso aí ao áudio da emissora, e as pessoas que acompanham a gente pelos nossos canais nas redes sociais têm acesso também às imagens. Inclusive, obrigado a você, internauta, pela audiência, pela companhia. Anderson, explique pra gente aí inicialmente o que é o Hospital São Vicente de Turmalina e o que é a Conferência São Vicente de Paulo. O que são realmente as duas instituições? Na verdade, Ailton, se a gente for colocar em ordem cronológica, a Conferência São Vicente de Paulo, ela vem primeiro do que o hospital. A conferência é um grupo de pessoas, uma entidade beneficente com origem na ordem dos vicentinos, que veio da França. Foi criado em Turmalina por um grupo de pessoas do bem, de pessoas que queriam ajudar os mais necessitados. A primeira ata que nós temos lá na conferência é datada de 1925. De lá para cá, as pessoas sempre vieram ajudando as pessoas mais necessitadas através de ajudas independentes, ou através de programas ou trabalhos, porém assim de maneira informal. Por volta da década de 1960, entra na conferência o nosso saudoso mentor Vicente Antunes de Oliveira. A partir daí, ele assume a presidência da Conferência de São Vicente de Paulo. Nesse momento, a conferência, ela, com a mesma característica que nós temos hoje, desde 1925, é uma característica, inclusive, da conferência, nós nos reunimos todos os domingos à 13h. E eu aproveito para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, estejam convidados a fazer parte da conferência. É uma instituição de caridade, sem fins lucrativos, e que todas as pessoas que participam da conferência são voluntários. Então, a conferência, ela se reunindo todos os domingos à 13h, nessa época, entre a década de 60, 70 e até 80, a Conferência São Vicente de Paulo possuía um asilo. Algumas pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar do asilo de São Vicente, que existia lá hoje, onde é a Capela de São Vicente. Era até um recinto, aquela rua ali era como se fosse uma parte desse asilo. Em 1976, com o senhor Vicente Antunes como presidente, juntamente com os outros vicentinos, tem-se a ideia, diante de uma necessidade da população, de se criar um hospital para Turmalina. E foi através da conferência que foi construído o hospital. Também as pessoas que estão nos ouvindo vão lembrar do hospital que era no início, ou seja, as pessoas um pouco mais de idade vão lembrar o que era o início do hospital, em 1976, quando começou a primeira construção. A partir daí, diante de programas, de habilitações, no caso, o hospital ele começou a crescer e a conseguir certificados, como, por exemplo, o certificado de filantropia, que é um documento emitido pelo governo federal, o Ministério da Saúde, em que transformou o hospital em uma instituição filantrópica. O que é uma instituição ser filantrópica? Essa instituição ela é isenta de 50% de todos os impostos que ela é obrigada a pagar como empresa normal. Então isso aí é mais um benefício, E de lá para cá o hospital foi crescendo. Então, para que todos entendam, na verdade existe a Conferência de São Vicente de Paulo, que é esse grupo de pessoas que se reúne aos domingos, e a Conferência São Vicente de Paulo é a instituição mantenedora. Então, o hospital, que é a empresa que presta o serviço, esse hospital ele é mantido pela Conferência de São Vicente de Paulo. O hospital é filantrópico, ele tem um contrato com o SUS, mesmo prestando serviços públicos, ele é uma instituição filantrópica. Isso, uma instituição filantrópica, de caráter privado, em que nós não somos como em alguns lugares tem o hospital municipal. Não, em Turmalina não existe hospital municipal. Nós temos um hospital filantrópico, que a gente chama do terceiro setor, e esse hospital ele é parceiro do município. Ele presta serviço para o município através de
de contratos, de contratualizações, seja com o município, seja com o Estado, seja com a União, seja através de outros convênios, né, que a gente tem também com todos esses entes, e nós prestamos o serviço como parceiros, né, de todos esses entes federativos, como a gente está dizendo aqui. A Conferência São Vicente de Paulo, ela realiza um leilão mensal, semanal? Como é que funciona esse leilão lá dos vicentinos? Também, né, desde 1925, que quando começou a conferência, a própria estrutura da reunião da conferência segue um ritual. É mesmo um ritual em que todos os domingos, eu enquanto presidente, né, eu tenho que proferir todos os domingos as mesmas frases, a entonação de voz que eu vou utilizar para proclamar essas frases também seguem um padrão. Então existe um ritual para a realização dessas reuniões, como iniciando com o canto de entrada, as orações, depois nós temos a chamada, depois nós temos a leitura da ata, depois da leitura da ata faz-se a leitura dos donativos recebidos naquele dia, depois dos donativos tem a palavra franca, em que as pessoas vão pedir orações, comentar sobre diversos assuntos. Eu, enquanto presidente da conferência, eu vou prestar contas para a conferência dos serviços, né, dos projetos que estão sendo desenvolvidos no hospital. Depois da palavra franca vem o leilão, que é o que é? É fazer um leilão daqueles donativos que chegam lá. Lembrando que esses donativos que são levados pelos vicentinos, se for, por exemplo, leite, óleo, ovo, que são itens que podem ser utilizados no hospital, esses itens não vão para o leilão, né? Eles já são separados e já são levados para o hospital naquele mesmo dia, né? Inclusive é uma tarefa da nossa irmã Baia, né? A Baia, que tem essa responsabilidade durante as reuniões, ela leva lá para o hospital. Então, todo domingo, dentro desse ritual, tem-se o leilão. E depois do leilão, nós temos as orações finais, onde a reunião é encerrada. Radioturmalina.com 24 horas com você.